Salmos 32. Hoje é dia de Santa Ceia e culto de Santa Ceia é lembrarmos de que há algo estabelecido em memória de Cristo, por causa de Cristo, para que a vontade de Cristo seja feita em nós. Então nós estamos aqui não para um mero ato litúrgico, mas de fato para reconhecer Cristo, reconhecer a obra de Cristo e alinhar as nossas vidas a Cristo. Amém? A ceia não é um cálice que eu bebo e um pão que eu como para eu ficar bom, para eu ficar santo, para eu me tornar digno. A ceia é um ato por causa do compromisso que eu tenho com Cristo. A ceia eu desfruto do pão e do cálice por causa da obra do Senhor, mas antes de tudo, porque eu vivo desfrutando dessa santidade, da santificação que o Espírito de Deus faz em mim, faz em você. Então, entenda que nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, religiosa, mas de fato para entrar na presença do Senhor, e desfrutar da sua bondade, o seu favor. Salmos 32, amém? Acharam o verso 1? Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Aleluia e amém. É um salmo tremendo, profundo, que traz fatos reais de um homem que errou no curso da sua história, mas não permaneceu no erro, não permaneceu no caminho da obstinação, da insistência no erro, da cegueira, baseado num desejo, simplesmente. Mas quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos princípios que a palavra de Deus traz para nós, para que haja de fato uma vida que vale a pena ser vivida, para que haja uma vida que tem sentido, uma vida de fato onde o Senhor está e aonde Ele opera. Quando ele diz no verso 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Irmãos, pecado é algo que talvez você já saiba, mas pecar significa errar o alvo. Pecar é quando eu erro a palavra, a ordem de Deus para a minha vida. Então eu peco quando eu assumo um compromisso de desobediência. Eu peco quando eu insisto em caminhar cego quando há uma oportunidade de abrir os meus olhos. Pecar e viver em transgressões tem a ver com insistir numa vida segundo o meu eu, segundo o que eu quero, segundo o meu orgulho, segundo as coisas do meu jeito. E é impressionante, porque eu sempre, desde sempre que eu me converti, eu tenho encontrado pessoas assim. Eu já fui assim em alguns momentos. E eu percebo que nós precisamos dessa reflexão, porque a mesa do Senhor, ela revela uma obra de redenção.
Redenção significa que eu estava andando, fazendo um monte de coisas erradas. E eu deixei um rastro de atitudes erradas. Eu deixei um rastro de dívidas, de culpa. Eu deixei um rastro de experiências ruins. Eu deixei um rastro de pessoas ressentidas e de amarguras que eu carrego por causa de pessoas que também me feriram. A obra da redenção é uma obra de libertação, então, de todo esse fardo, de toda essa culpa, de toda essa dor. É a obra de Cristo em nós, é a obra de Cristo na minha vida e na sua vida. Nós somos, então, justificados, é o que Paulo, em Romanos 3, desenvolve bem, dizendo que nós fomos justificados porque todos pecamos, todos nascemos no pecado, nós somos descendentes de Adão e como descendentes de Adão, todos nós vivemos então debaixo de uma natureza que tende à corrupção, a fazer o que Deus não aprova, a errar o alvo, a pecar. E a solução de Deus para isso não é, apesar da sua ira, de matar o homem. A solução de Deus para isso foi enviar Cristo Jesus. Para o quê? Para que a ira de Deus fosse esvaziada. Para que a vontade de Deus de punir. Porque eu e você, quem tem um filho, ou quem lida com uma pessoa muito difícil, quando o filho está naquela fase de rebelião, de desobediência, ou quando você está próximo a alguém, na escola, trabalho, faculdade, seja onde for, até na igreja tem isso, na igreja nem todo mundo é anjo, né? E aí você está lidando com uma pessoa difícil, e a vontade que você tem é de enviar a pessoa para perto de Deus, né? Apertando o pescoço dela na paz do Senhor. Mas você não faz isso porque você é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, assim eu espero, né? Assim nós esperamos. Mas Deus também, vendo o caminhar do homem, como diz aqui no verso 9, né? Uma analogia muito ruim para nós ouvirmos, mas é uma reflexão sobre isso. Ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula, em algumas versões, ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédea. Caso contrário, não obedecem. Né? O cavalo é o que sai disparado. Se um cavalo selvagem, se você monta num cavalo selvagem, você vai parar de correr lá em Campos, no Rio de Janeiro. Mas uma mula, um burro, ele empaca, então ele precisa de chicote. Então o Senhor, a palavra de Deus está dizendo, vocês não podem caminhar sem freio, numa vida sem sentido, desgovernada, vocês não devem assumir esse coração de irresponsabilidade e inconsequência. Porque o que Romanos 12 fala de não termos uma mente conformada, conforme os moldes desse mundo, significa viver achando ou talvez se iludindo como se nada tivesse consequência. Nenhuma das nossas atitudes tivesse uma consequência. Mas enquanto nós lemos a palavra, nós temos entendimento. No verso 3 ele diz, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A realidade é que o homem que ignora os seus erros, as suas falhas, as suas transgressões, ele está acumulando dores e doenças. Ele está acumulando angústias e agonias. E Jesus morreu na cruz para lidar com isso. Ele então se torna a luz em meio à escuridão, a fonte, o rebento no meio de um deserto, para que uma esperança nova viesse e nos alcançasse. E tendo sido alcançados pelo novo de Deus, pela sua palavra, hoje nós entendemos que há uma vida que ela é diferente dessa que o verso 3 aponta, de uma vida de definhar e gemer e agonia. Nós estamos reunidos e talvez você possa estar aqui vindo pela primeira vez ou não faz parte de uma igreja, mas não tem a ver com religião, porque existem pessoas que estão todos os domingos e as semanas na igreja, mas ainda vivem gemendo e definhando. E tem pessoas que estão vivendo perdidas e elas têm um encontro e elas assumem um compromisso, uma realidade nova de vida, quando encontram Cristo. Então há aqui duas realidades. Uma é quem não conhece o Senhor.
e hoje, numa simples oração, pode encontrar o Senhor e experimentar a libertação de um fardo, de uma vida de culpa, de agonia e de angústia, de uma vida de um rastro de transgressão e erros. Mas há também aqueles que estão achando que podem lidar. Sabe, como Jonas, que nós gostamos de descer o chicote nele e falar mal dele, desobediente. Deus manda ir para Nínive e ele fala, não, vou para Nínive não, eu vou fazer do meu jeito. Porque Nínive é um povo mau, ele tem uma justificação própria para não ir. E aí ele foge desse caminho. E aí todo mundo que está errante, todo mundo que está vivendo no pecado, ele vai gerando um monte de rastros, onde a maldade do seu coração vai gerando amarguras e dores naqueles que estão à sua volta. E aí Jonas vai contaminando, deixando um rastro de contaminação por causa da sua desobediência. Até que Deus então o tira desse caminho, Deus o para e o coloca para justificá-lo 3 dias na boca, no estômago, aonde você quiser, da baleia ou do peixe grande. E ali Deus o separa. Ali Deus o trata e ali Deus o recoloca, reposiciona no caminho que ele deve andar, que é no caminho de anunciar boas novas, de anunciar a redenção. Como Saul, talvez, que é um homem cheio do Espírito, quando separado para ser rei, profetiza em nome do Senhor. E dentro dessa caminhada ele decide fazer do seu jeito, ele erra, decidindo, ao invés de obedecer, fazer a sua maneira. Ao invés de ter paciência sobre aquilo que é a vontade de Deus, ele resolve fazer do seu jeito, dando um jeitinho nos princípios e na vontade do Senhor. E quando ele procede assim, ele é advertido do erro, mas ele insiste em permanecer na transgressão, num caminho de culpa e de dores, ao ponto de ver o seu próprio filho morrer e de se lançar também sob sua própria espada. O caminho de todo aquele que ignora a vontade de Deus e a voz do Senhor é um caminho de dores e sofrimento e de angústia, não só pelo seu próprio pecado, mas por causa desse rastro de tragédia, seja familiar, seja qual área for. Mas o que o Salmo revela é que feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas. Feliz é aquele que tem os seus pecados apagados. Sabe, Jesus não veio para dar um jeitinho, e nós, muitas vezes, seres humanos, nós queremos dar um jeitinho, sabe, consertar os nossos erros. A gente assume um compromisso com o ego e vai gerando tragédia. A gente assume um compromisso com o pecado, que é a satisfação do meu desejo, da minha vontade, que é viver o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. E aí, quando eu vivo dessa forma, eu vou entrando, me envolvendo num arame farpado que dia e noite gera angústia e sofrimento. Mas quando nós olhamos para a obra de Deus, para a justiça do Senhor, nós percebemos que o Senhor não está a fim de entender o seu passado. O Senhor não é um psicólogo, e nada contra o psicólogo, né? Deixa eu falar, o Senhor não é um pastor, pronto, para marcar um gabinete com você e te ouvir e procurar entender o porquê das atitudes erradas que você teve ou das que você vem tendo. O Senhor, Ele quer solucionar de modo definitivo, não só quer como quis, como fez, como Cristo veio e quando consumado foi, para sempre consumado está a justiça de Deus sobre todo aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. A todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador. Porque nós, igreja, não estamos no lugar de juiz para dizer quem deve ou não, quem merece ou não, mas nós fomos chamados para desfrutar de algo, e tendo desfrutado dessa graça, tendo desfrutado do acesso ao pão, nós somos chamados a comer desse pão, a beber desse cálice, a desfrutar e a experimentar uma nova vida. Eu não sei se você tem experimentado uma nova vida, mas o início
ou o conserto é Cristo. O início de uma nova vida é em Cristo e o reposicionamento daquele que falhou, daquele que tem tentado consertar, sabe? Daquele que assumiu um caminho errado e falando, não, Deus, deixa que eu vou ajeitar. É como Davi que resolve cobiçar a mulher do outro e não só cobiçar, mas ele então engravida e ele resolve dar um jeitinho, traz o marido e apaga aí, né? Deixa eu apagar os meus pecados. Deixa eu ser Deus. E Davi brincou de ser Deus mesmo. Porque essa é a loucura do homem no pecado. Ele quer ser Deus, ele quer ter a atitude que só Deus pode ter. O homem, na loucura do pecado, ele cria uma religião para si. O homem, na loucura do pecado, ele cria atos religiosos que vão trazer alívio ao invés de um arrependimento sincero. O mundo está cheio de pessoas que estão tentando fazer algo para que Deus se agrade delas. Seja com boas obras, seja com atitudes de remorso, tentando fazer o bem a alguém para poder merecer algo bom nessa vida. Mas nós sabemos que só Jesus pôde cumprir justiça, porque só Ele foi perfeito em obediência. Obedeceu até a morte, morte de cruz, como diz a palavra. Nós sabemos que Jesus é o único que pôde assumir o lugar diante de Deus e carregar toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado. E de modo definitivo, não trazendo um conserto, mas trazendo um recomeço. A gente sempre diz, a história do mundo está dividida entre antes e depois de Cristo. O mundo inteiro sabe que há um antes e um depois de Cristo. Há alguns que ignoram, mas o mundo inteiro foi dividido. Os tempos foram contados de forma diferente depois de Cristo. Porque de fato houve uma ruptura, houve uma mudança. Não só o véu que separava o homem de Deus foi rasgado, mas também o acesso foi liberado. E o acesso não está na mão dos homens, o acesso não está no cumprimento de obras religiosas. O acesso a Deus não está ligado à autoflagelação, ao quanto eu vou me chicotear, me punir, ao quanto de tempo eu passo de joelho. E não que eu não tenha que orar de joelhos. Não que eu não tenha que jejuar, mas o propósito do jejum e da oração é outro. Já não é um mérito para ter acesso ao Senhor, mas é sim por causa do acesso que eu tenho ao Senhor, eu quero permanecer nele. Portanto, eu preciso jejuar e orar e meditar na palavra. Amém? Portanto, a palavra diz que Deus ele se torna o nosso abrigo, ele se torna o ambiente onde nós estamos protegidos. E dentro desse ambiente protegido, eu e você precisamos entender que a obra de justiça do Senhor, ao apagar o nosso passado, ao cancelar as nossas transgressões e culpas, ao lidar com aquilo que é impossível de resolver. Porque o Davi, como estava falando, que assume o lugar de Deus, que vai e traz o Urias para sua casa para tentar encobrir o seu erro. E depois, num ato definitivo de Deus, onde a palavra diz que na mão do Senhor está a vida e a morte. Ele resolve então mandar Urias para o lugar de morte. Mas Deus restaura a história de Urias lá na genealogia de Jesus, dizendo: Batseba, não a mulher de Davi. Batseba, não a mãe de Salomão, mas Batseba, aquela que era a esposa de Urias. Deus redime a história, a honra, a dignidade de Urias em Cristo Jesus. Isso tem a ver com a minha história e com a sua história. Onde nós somos chamados para uma vida livre de fato. Não uma vida livre onde domingo eu experimento algo bom e eu vou para casa feliz e agora é só dar continuidade. Não, mas é uma vida livre onde eu experimento de fato, de novidade de vida. Porque a presença do Senhor não é uma presença que eu experimento no domingo, a presença do Senhor não é um arrepio, mas Deus é uma pessoa que anda conosco. A presença do Senhor, ela precisa ser desejada, e cada vez que nós conhecemos mais o Senhor, nós nos apaixonamos ainda mais por Ele. E viver apaixonado pelo Senhor traz sentido à vida. Porque cada vez mais que eu conheço o Senhor, eu me conheço.
Cada vez mais que eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo de uma vida de realização baseada no meu propósito. Porque quanto mais as pessoas chegam diante da luz, mas elas percebem que a razão de tudo está nele. E que a maior satisfação nossa não estão nos prazeres dessa vida, na droga, na prostituição, nas coisas da carne, mas a maior satisfação está em ser um filho obediente, em estar livre da culpa, do peso dos ombros. Existem pessoas que estão definhando de tanto peso que carregam. Existem pessoas que a alma, a janela da alma, os olhos revelam dor, revelam angústia, tristeza, revelam desespero, revelam que já desistiram da vida. E existem aqueles que estão tentando consertar a sua história, tentando remediar a sua história. Mas Jesus veio não para remediar, não para consertar, não para tentar corrigir. Porque Davi tentou corrigir e gerou um pecado ainda maior. Saul tentou corrigir e gerou a morte da sua descendência. Nós não fomos chamados para corrigir o passado de ninguém. Nós somos chamados para entrar em Cristo Jesus e nascer de novo. Experimentar uma nova forma de pensar para nos tornarmos conforme Ele. A mesa do Senhor, o cálice e o pão, eles revelam a oportunidade e o privilégio de ser igreja. Nós comemos do pão porque somos igreja, não é porque eu quero agradar a Deus que eu como, não é porque eu mereço. E eu preciso entender muito bem isso. Porque muitos comem para aparência, porque eu sou dessa época onde se ia na igreja, e quando se ia na igreja, se você não comesse do pão, parece que o pastor tinha uma planilha, e ele ia marcando presença para quem comeu do pão e bebeu do cálice. Quando você não comia, o pastor chegava do seu lado, quando você estava saindo de fininho, e ele aparecia perto de você e falava: irmão, está tudo bem? Eu vi que você não ceiou hoje. Eu venho dessa época. E aí você já ficava constrangido. Nós não comemos para que sejamos aprovados pelos homens. Nós não comemos porque nos tornamos bons e merecemos. Nós não comemos da mesa do Senhor porque nossos dias têm sido de obediência religiosa. O meu comer e o meu beber tem a ver com Cristo. Tem a ver com participar de Cristo. O Senhor diz: se vocês participarem do meu sofrimento, vocês também participarão da minha glória. E sabe um sofrimento que às vezes a gente não imagina? Porque muitas vezes o nosso sofrimento, a gente fala de sofrimento e imagina Jó. Mas há um sofrimento que tem a ver com amar. Porque quem ama tudo... isso mesmo. Sofres é no inglês, no latim. Quem ama tudo sofre. Quem ama tudo sofre. Mas isso a gente risca da nossa Bíblia porque eu não quero viver esse amor. Quando a mesa do Senhor é revelada, o pão, se eu pego esse pão aqui, e se eu amassar ele assim, triturar ele dessa forma, e fazer ele virar migalhas, para alguns, e no coração de alguns, é um desperdício. Para outros, meu Deus, olha o que ele está fazendo, o pão sagrado. Mas o que nós de fato precisamos entender de forma definitiva é que o pão não é para eu comer, mas é para eu partir. O pão é para eu olhar para o lado e perceber que há alguém que eu preciso amar, onde o amar significa também tudo sofrer, tudo esperar, tudo suportar, tudo crer. Por causa de quem é o amor. O amor é uma pessoa e não um sentimento. A mesa do Senhor não é um comer do pão de olhos fechados. Nós precisamos de parar de fechar os olhos. Porque eu preciso pegar o pão e entender que há alguém do meu lado para eu servir. Alguém do meu lado para que eu possa compartilhar.
Porque o que Jesus fez não foi partir o pão para os discípulos, mas ensinar os discípulos que eles precisavam então partir o pão. O pão vivo que desceu do céu. A boa nova, o novo significado da fé, que não é mais esperar o Messias derrubar o Império Romano, mas é de fato entender que o Messias veio, o libertador, aquele que apagou o nosso pecado. Então eu não preciso mais esperar, eu não preciso mais viver no medo, eu não preciso mais temer a morte ou o sofrimento, eu não preciso mais viver em angústia, porque Ele levou sobre si. A sua justiça própria, o seu desejo de se punir, o seu desejo de fazer algo acontecer, para que você pague o preço, isso é inútil, é em vão. Se o seu passado te pesa, se a culpa é sobre os seus ombros, se a dor, você precisa confessar, porque aquele que confessa e deixa, ele encontra, ele alcança misericórdia. Mas aquele que insiste no erro, diz Provérbios 29, aquele que insiste no erro, ele está caminhando num trilho de tragédia. Ele está construindo o futuro dele baseado no erro. Mas aquele que encontra Cristo e se posiciona em Cristo, tudo novo se fez. Tudo novo se faz. Eu não sei como você está hoje, se você está carregando angústia, sofrimento. Volta e meia eu encontro pessoas que estão em angústias e revoltadas com Deus. E as suas revoltas têm justificativa, como se Deus tivesse falhado. Mas quando se conversa, nós vemos que as pessoas têm bagagem, elas têm instrução, elas têm palavra, elas têm orientação no coração. Há verdades de Deus reveladas. O equívoco é entender que Deus está no trono. O equívoco é não perceber que a vida não gira em torno de mim, mas gira em torno do Senhor. E tudo em Deus tem propósito e sentido, quando eu me disponho a viver segundo Deus. Mas enquanto eu resisto, enquanto eu quero estar no governo da minha vida, enquanto eu quero corrigir do meu jeito, com as minhas forças, enquanto eu quero dar jeito para a minha história, vou avolumando a crise, a dor e os problemas. Portanto, hoje é dia de partir o pão, é dia de compartilhar. Não é dia de comer, simplesmente, de encher a barriga, de cumprir uma agenda, de não se importar com quem está perto de você. Em Efésios, Paulo fala, quando vocês se reunirem, que haja oração, louvor, súplica, línguas, que haja uma movimentação, que não tem a ver com a minha movimentação, mas com a nossa movimentação. Quando eu me importo, quando eu não estou mais a fim de carregar os sofrimentos da arrogância dos outros e viver amargurado. Ou quando eu decido cancelar aquilo que eu gerei de amargura no coração dos outros, pedindo perdão, trabalhando por reconciliação. Não adianta você pedir a Deus coisas que você tem responsabilidade. Alguém chateado com você, vá até ele e se conserte. Isso é partir o pão. Há alguém precisando de oração que você sabe, vá até ele e compartilhe o pão e ore por ele. Há alguém carregando dores e sofrimentos e angústias, há alguém que precisa do Senhor, sirva a ele do pão. Ore por ele, ministre a vida dele. Nós não podemos achar que aqui há algo místico, que ao comer eu vou tomar uma pílula mágica. Eu vou alcançar superpoder gospel. Não, eu preciso de verdade e vida. Eu preciso estar alinhado com o Senhor. Eu preciso estar no mesmo espírito. Hoje é um dia de você abrir o seu coração e talvez dizer, ei, parte o pão comigo.
O ensino número 1 da escola de Jesus é: sejam mansos e humildes de coração, aprendam de mim a ser manso e humilde de coração. Aí vocês vão viver com o fardo leve e um jugo suave. Sabe que nós precisamos de não pegar o nosso pão e o nosso cálice e fechar os nossos olhos? Isso soa arrogância, porque eu fecho os olhos e o que está à minha volta não importa. Sabe, me desculpa se você tem ceado a vida inteira errado. Ninguém me ensinou também. Eu olhava para o lado, todo mundo estava fazendo cara feia, segurando o pão e o cálice e orando, e eu fazia o mesmo. Mas quando eu olho para a palavra onde Paulo diz que a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Por quê? Porque você não se importa com quem está perto de você. Porque você não está interessado nas dificuldades daqueles que estão à sua volta. Tem gente com fome, tem gente com necessidade. Então hoje, igreja, ao partir do pão, entenda que a justiça de Deus que operou em nós, que nos traz a alegria, ela é para ser compartilhada com quem está próximo de mim. A culpa sobre os seus ombros, Cristo Jesus levou sobre si. A ressentimento a uma vida de erros, Ele restaura todas as coisas. Procure Ele, que você vai encontrá-lo. Se aproxime dEle, que Ele vai se aproximar de você. Mas não viva de modo egoísta, comendo e bebendo e pouco se importando. Amém? Vamos nos colocar de pé. Queria convidar os irmãos que vão nos ajudar a servir hoje a ceia.